Muito bem. Matheus, mas me diz uma coisa. Como que essa guerra da Ucrânia, ela afeta a economia de Portugal? Ela afeta? Ela chega a afetar a economia de Portugal? Olha, Júlio, ela chega a afetar e vai afetar muito a economia, não só de Portugal, como vários países da Europa. Tá, então deixa eu contextualizar aqui então hoje para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que hoje nós estamos aqui, né? Eu estou aqui com o Matheus, que é um professor de economia, né? Formado em economia, mestre e doutor em economia. Ele vai falar um pouco de como que essa situação aí que a gente está vivendo, né, no mundo, que é essa guerra da Ucrânia aí com a Rússia, como que isso vai afetar Portugal, especialmente aqui, que é o nosso tema. Então, se você quer saber sobre isso, fica com a gente até o final do vídeo, porque eu acho que vai ser um tema muito interessante para você aí que gosta, né, que se interessa pelo assunto de Portugal. Mas, Matheus, explica melhor aí, né? O que é essa guerra, né? O que é isso, né? Isso aí todo mundo tem alguns que estão do lado da Rússia, tem uns que estão do lado da Ucrânia. Isso vai afetar Portugal, mas como é que a gente pode entender essa guerra? Dá para fazer uma exposição assim, para a gente contextualizar? Dá, Júlio. Primeira coisa que a gente tem que botar assim na cabeça é contextualizar esse cenário que a gente está tendo hoje, né, da guerra. Não estou nem falando da questão das consequências da guerra em si, mas o que levou a gerar a guerra. Tá? Então a gente tem que entender os personagens. Né? Então, de um lado, a gente tem, a partir dos anos 90, uma mudança, né, do mundo bipolar que a gente tinha. A gente tinha um mundo bipolar. Nós tínhamos dois centros de poder. A União Soviética, no leste do mundo, e os Estados Unidos com a OTAN aqui na parte ocidental do planeta. Tá? A partir da dissolução da União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmonta, é formado o Estado Russo, tá? E também outros países que se desmembram ali. Beleza. Só que não houve esse desmembramento no lado ocidental. A OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização bélica, né, que foi fundada em 1949 com o intuito de combater o comunismo, né, o dito comunismo na União Soviética, embora a União Soviética nunca tenha sido comunista, tá? Ela sempre travou no socialismo, então o comunismo, nenhum país experimentou comunismo no mundo, então para mim é um termo errado que eles usam, mas é uma coisa que foi criada esse clima, né? Então aí o que acontece? Dos anos 90 para cá, os Estados Unidos, junto com países da Europa, começaram a cooptar diversos países europeus, assim, e introduzir na OTAN. Então isso foi o caso de Bulgária, República Tcheca, Turquia, né, Letônia, Estônia, Lituânia. Se você pegar Sérvia, um monte de países. Até o Brasil, né, teve essa situação agora nesses últimos tempos, parece que estava cogitando de entrar na OTAN. Na OTAN não, no Conselho de Segurança da ONU. Ah, tá. É outra coisa. É nada outra a ver. coisa, é tá. outra coisa. Porque ali a OTAN era um intuito justamente o quê? De jogar cada vez mais para o leste, né, a questão russa. E assim, a Rússia, ela sempre não tinha um tratado, né? O Mikhail Gorbachev, quando ele dissolve a União Soviética, ele não teve um tratado, ele não assinou nenhum papel, algum tratado com a OTAN, falando o seguinte: olha, vocês parem um avanço para o leste e a gente mantém a cordialidade. Tá? Isso nunca teve. Tá? E isso, né, vai culminar na Ucrânia. A Ucrânia é um caso extremamente especial. Por quê? Porque a posição da Ucrânia é uma posição estratégica. Tá ali do lado. Ela está no centro, do leste europeu. Tá? Tem saída para o Mar Negro. Ela tem. E ali o problema todo é o seguinte: quando você pega a construção da Europa, do desenho que a Europa tem hoje, você vai ter que voltar atrás, lá atrás, na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra, o Império Russo, o Império dos Czares, 1914, 1917, não existia Ucrânia. Aquilo ali era tudo Rússia, tá? Então, você tinha a Rússia, Prússia, né? Você tinha a Polônia já estava constituída, mas a Ucrânia não. A Ucrânia ela só é constituída, né, quando a Rússia ela sai da Primeira Guerra em 1917,
Tá? E por conta dessa saída, há uma revolução interna, uma guerra civil interna, que foi a Revolução Bolchevique. Tá? Só que nessa, uma parte do território, que foi parte do território de Kiev, teve que ser cedida. Inclusive, a capital do Império Russo trocou, era Kiev, trocou para Moscou. Né? Então, Moscou até então não era uma cidade, o centro da região russa. Né? Então, a Rússia ela se retira da guerra e aí há esse rearranjo ali. Então, quando você olha, por exemplo, as etnias na Ucrânia, né, aquela parte leste toda ali, né, Lugansk, né, os nomes vocês vão me perdoar, tá, pessoal, porque os nomes são difíceis, tá? Eu, como brasileiro, falar nome russo é complicado, tá? Mas aquela região ali, né, aquelas duas províncias que se declararam, né, independentes e a parte da Crimeia é de etnia russa, a galera de etnia russa. A galera do meio da Ucrânia, quando você vai pegar no meio do país, é uma galera mais ligado, uma galera mais judia, e tem a parte oeste da Ucrânia, que é mais ligado aos países ali europeus, que são católicos ortodoxos. E são aqueles católicos ortodoxos que acreditam que reencarnaram ali justamente para combater o mal do comunismo. Né? Então, olha a loucura. Então, aquilo ali conservadores ao extremo. São, assim, ultra ortodoxos, assim, sabe? E levam isso a cabo, ao fim e ao cabo, né? O que acontece? Tudo acontece a partir de 2014. 2014 prevalece um presidente pró-Rússia, né? Que é o acho que é Viktor Lukashenko, eu esqueci o nome do presidente. Do cara. Mas ele é da província de Lugansk. E ele, o que acontece? Ele, né, sinaliza, né, uma pró-Rússia, né, um país ucraniano pró-Rússia, mesmo porque a Ucrânia ela depende da Rússia, porque 2 grandes gasodutos passam pela Ucrânia, né, e a Ucrânia recebe royalties por justamente o gás russo passar para esquentar a Europa, né, porque não sei se vocês sabem, mas vocês sabem, né, óbvio, Europa precisa de gás, né, então isso é uma questão central para a Europa, a questão do aquecimento. Né? O frio na Europa. O frio na Europa é brutal. Portugal não é tão frio assim, mas mesmo assim é um frio. Né? A gente precisa de aquecimento, a gente precisa de. Mas perto, por exemplo, da Alemanha, se você for pegar Alemanha, se você for pegar Polônia, temperaturas vai negativo fácil. Né? Então, são temperaturas bem mais frias e que precisa do gás, não só para aquecimento, mas também por geração elétrica. Porque hoje, se você parar para pensar, o que acontece? A Europa, a União Europeia, ela se comprometeu a fazer uma transição verde para as energias. E a utilização de energias limpas é primordial. E muita gente não sabe, né? Mas o gás natural é uma das energias mais limpas que tem. Né? Por quê? Porque você tira um gás que causa um baita efeito estufa, que é o metano, você queima ele, gera eletricidade e solta na atmosfera CO2. Ah, mas você está contribuindo com o gás do efeito estufa? Mas o gasoduto, o metano, ele é um subproduto do refino do petróleo, por exemplo. Sim. Né? E eu preciso, uma vez que eu explore aquilo, eu preciso utilizar, não posso jogar na atmosfera, porque senão eu acelero em mais de 30 vezes o efeito estufa. Então aquilo precisa ser queimado obrigatoriamente. Né? Então é uma forma super limpa. Né? A Alemanha, por exemplo, tem praticamente neutralização, né? E mesmo usando gás natural, tá? Para geração energética. Tá? Então tem todos esses problemas. E aí, voltando para o caso da Ucrânia, em 2014, a Ucrânia teve a brilhante ideia, né? A galera mais, diria, conservadora, de ir contra esse cara e depois esse cara. Começou-se assim N manifestações, né? Inclusive rolou situações que até a mídia não noticiou isso. Tá, mas depois que depuseram o presidente eleito na Ucrânia, o que aconteceu? Grupos neonazistas paramilitares
começaram a perseguir pessoas que eram a favor da ordem vigente, né? Ou seja, que era a favor de, olha, vamos voltar, tal, isso aí tá errado, né? E aí houve o massacre de Odessa, tá? Isso foi em 2015, 2016, o massacre de Odessa, que não foi noticiado no Ocidente. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver pouquíssimas notícias, mas eram grupos neonazistas, tá? Que matavam as pessoas envolvidas, porque grande parte da galera que estava envolvida nisso era galera ligada a Partido Socialista Comunista e galeras que eram pró-democracia, tá? Que queriam apenas a restauração daquilo que, né, o Estado Democrático de Direito, né, tinha, porque não tinha motivo para tirar o presidente, né, eleito. Então, se criou-se essa situação e houve uma ascensão muito grande do grupos neonazistas lá. Tá, então existe isso, porque é engraçado, assim, a gente tem ouvido falar tanto, né? Quem é pró-Ucrânia, que isso é mentira, que não existe, né, neonazistas na Ucrânia, né, quem é contra a Rússia. E eu acho interessante, né, isso, porque se a gente for fazer nessa leitura, existe sim, então. Existe esse grupo, esses grupos, inclusive o Vladimir Zelensky, que é o atual presidente, o humorista lá, que votaram nele, tá? Vamos falar depois nele. Né? Mas ele tem um braço dentro da presidência lá ucraniana que ele financia e chefia esses grupos paramilitarmente, ou seja, ele arma esses grupos e é ele que é o braço direito, esses grupos neonazistas. Não, e engraçado, né, que eu ouvi falar, aí que tá, né, a mídia também, os noticiários estão noticiando muita coisa, né, mas falaram assim que o Vladimir Zelensky era judeu, como é que ele faria isso? Como é que ele estaria incentivando? Então eu não sei, será que... Olha, eu não sei a nacionalidade do Vladimir Zelensky, mas é aquela coisa assim, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo, então mais ou menos, né, a arte da guerra. Ele está sendo uma pessoa útil. Por quê? Porque ele tem uma boa fala, ele consegue falar bem, ele tem uma retórica muito boa. Ele ganha likes, né? Ganha likes, né? E ele ganhou a presidência justamente como sendo aquele cara fora da política. Tipo, né? Ou seja, tiririca da vida. É um João Dória, um tiririca, só que num sentido mais literal. Por que eu digo num sentido mais literal? Não sei se vocês, né, ou até mesmo você, Júlio, teve a oportunidade de ver a peça publicitária dele, né? Eu vi que ele fez uma série, né? Ele fez uma série, acho que ele era algum professor lá. Isso. Não, mas antes na campanha. Na campanha não vi. Ele fez uma peça publicitária em que ele falava como resolver o problema ucraniano. E a peça publicitária era ele entrando no parlamento ucraniano com segurança, ele tirava 2 submetralhadoras semiautomáticas e matava todo mundo. Esse era o cenário do cara. Esse era o presidente eleito. Aí Cara, que interessante isso, né? Porque a gente hoje tá vendo ele na televisão, não, o cara é... Mas olha só de onde vem já essa visão aí desse, né? Querendo ou não... Bom, fala aí que depois eu comento aqui. Não, a única coisa que eu ia falar, qualquer visão, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência não, tá? Isso aí é propaganda mesmo. E vende, e vendeu. Tanto é que ele foi eleito. Não, eu ia falar assim, né? Que é interessante que essa atitude de... Porque ele tá passando, né? Ele tá passando uma atitude assim, um cara corajoso, um herói e tal, né? Um cara que tá ali no campo de batalha lutando e tal. Mas não é bem assim, né? Eu acho que isso é uma coisa também um pouco midiática. Eu acho que está sendo construída uma mídia em torno disso que Sim. É isso, é popularidade, é likes, é meio que um negócio meio motivado aí pelas redes sociais. Eu acho que, não sei. Eu acredito que a guerra ela não é uma guerra em si, né? Embora vocês verem qualquer telejornal, vocês vão ver que está sendo bombardeado, está sendo usado, mas assim, é muito por causa das táticas de guerra dos dois países. Mas também o que acontece? Ele é uma guerra muito mais midiática, é uma guerra de narrativa. Tá? Basicamente aquilo ali é uma guerra de narrativa. Tá? A Rússia está querendo sufocar, né? Ou seja, a Ucrânia, para que a Ucrânia ceda, justamente por causa desses grupos paramilitares. Esses grupos começaram a perseguir russos. Esses Sim. grupos começaram a perseguir russos. Né? Então,
eu fiquei muito naquela assim de falar, putz, mas como que ter uma leitura dessa guerra? É uma leitura extremamente complexa, não é simples de ver, tá? Não é simples. E muitas das coisas que estão acontecendo, a gente tem que olhar o que está por trás disso. Exatamente. Né? É uma questão de interesse. Ninguém abre guerra porque é bonito. Quer um negócio, vou ali vou fazer uma treta ali e já resolvo. Não, vou fazer uma briga aqui e já resolvo. Não, tem algumas coisas por trás. Né? E aí a gente tem que olhar o lado russo. Não estou defendendo nem a Rússia nem a Ucrânia, longe de mim isso. Mas eu estou vendo o xadrez. Né? E tem uma coisa que é sensacional. Russo joga xadrez. O russo, quando ele faz um movimento, ele sabe com antecedência as possíveis jogadas do adversário. Não é à toa que são os melhores enxadristas do mundo. Tá? Não é à toa. O que acontece? Quando houve essa guerra, essa disparada, você começa a olhar o que está por trás. Né? Eu tive um professor na época do doutorado que sempre falava, né, para a gente, olha, vocês têm que olhar muito o que é a aparência, mas vocês têm que analisar a essência do discurso. E às vezes o discurso, às vezes aquela notícia que passa despercebido para 99% da população, vocês têm que olhar isso com calma. E aí a gente começando, né, a analisar os telejornais, né, alguma coisa aqui, você começa a ver algumas notícias, principalmente que eu tô ligado muito à bolsa de valores, mercado financeiro, essas coisas, né? Eu comecei a ligar alguns pontos meio estranhos que até então não estão sendo abordados. Tá? Por exemplo, começou a guerra, as ações, né, as ações russas, de empresas russas, negociadas, por exemplo, em Londres, despencaram, viraram pó. Né? Ou seja, não valem praticamente nada. Né? São chamadas BDRs, né? Os papéis negociados. E aí começou essa coisa do embargo geral. Né? Até conversando com o professor Caio, da Faculdade de Maringá, o Carl Schmitt, que é um cara conservador, né? É um jurista conservador, alemão, na época do Reich. Ele diz que quando você faz uma guerra, você tem que fazer uma guerra total. Tá? Não é só uma guerra no campo bélico, você tem que fazer uma guerra no campo midiático, você tem que constranger a população russa. Né? Na Itália, por exemplo, na Universidade de Milão, cancelaram o curso do Dostoiévski. Por quê? Porque se fizesse o curso, seria uma coisa pró-Rússia. O que tem a ver eu analisar? É uma questão cultural, né? Como se fosse um combate à cultura russa. Né? Aí começou, por exemplo, no Brasil, coisas estranhas acontecem. Os caras começaram os bares de São Paulo começaram a cancelar o estrogonofe. O estrogonofe é um prato tipo russo. Como boicote. Eu não entendi muito o que eles fizeram fazer, mas Brasil, né? A gente boicota do nosso jeito. Mas é uma questão cultural. Tudo que é russo é ruim. Na verdade, não é isso. Né? Na realidade, não é que tudo que é russo é ruim. Mas será que isso não é uma forma também de pressionar? É uma forma de constranger. Pressionar, né? Pressionar e constranger. O problema é que assim, quem está com a faca e o queijo na mão, né, no jargão brasileiro, quem está com a faca e o queijo na mão é o Vladimir Putin. Por quê? A Europa não entrou no embate ainda justamente porque precisa do gás russo. Porque não é só a questão do aquecimento. A gente pensa assim, mas acabando o inverno lá na Europa, a Europa pode dar uma reviravolta contra a Rússia. Não consegue, desculpa. Mas grande parte da matriz energética europeia hoje utiliza o gás russo. Sim. Os hidrocarbonetos russos. Então, por isso que ali, né, e aí eu vejo, por exemplo, o Olaf, né, que é o Olaf... Eu sempre esqueço o nome daquele primeiro-ministro alemão. Olaf não sei o que lá. Ele está com muita reticência de impor sanções à Rússia, porque ele depende dos caras. Né? Inclusive, a Rússia recebe da Europa, por dia, 500 milhões de dólares só para manter os gasodutos abertos. Passando. Se falar assim, não, a gente vai cortar, beleza, eu corto o gás aqui, acabou. Vocês aí se virem para obter energia. O único país que tem um pouquinho mais de maleabilidade energética é a França, porque a França manteve investimento na sua matriz nuclear. Mas o resto está tudo na mão dos caras, está tudo na mão da Rússia. E a Rússia, né, tem um outro cenário aí, que aí a gente tem que virar para o extremo leste, que é o cenário de janeiro. Antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, as Olimpíadas de Inverno em Pequim,
o Vladimir Putin se encontrou com Xi Jinping. Dois autocratas se encontraram, né? E parece que o Xi Jinping pediu, olha, você quer fazer a sua guerra? Beleza, a gente dá apoio, valida, só que espera a Olimpíada acabar, pode ser? Beleza. E foi respeitado isso. Parece que foi respeitado. E aí, esse encontro é muito emblemático, por quê? Porque você começa a ver desdobramentos desse encontro. Uma das coisas que aconteceu esses dias, se vocês procurarem na mídia, tá? Procurarem aí no Google, vocês vão ver. A China começou a comprar as ações de empresas de energia na Rússia. Aí eu falo assim, poxa, né, até comecei a discutir isso com meu pai, né, comecei a discutir isso até com meus alunos. Falei, peraí. E se essa guerra ela é um plano de fundo justamente para o Vladimir Putin, a Rússia, voltar para um modelo que não seja um modelo capitalista puro, mas sim um modelo de socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, né? Que é um modelo mais chinês. O Estado manter o monopólio. O Estado manter o monopólio das empresas. Essa foi a minha teoria que eu pensei, né? Porque tá tudo botando para isso. Tá? Quando você analisa o xadrez ali, né? Mas a guerra tá durando. E se a guerra for feita para durar? Porque para pensar, né? Vamos falar francamente aqui. A Rússia, com seu poderio, ela poderia muito bem resolver logo esse negócio. Resolver isso rapidamente. Seria uma guerra relâmpago. Tá? Mas justamente não está sendo uma guerra relâmpago. O pessoal está falando assim, não, mas tem uma dificuldade, né? Os russos não imaginaram que fosse seguir isso. E aí eu pergunto, e se essa não é justamente aquilo que eles esperavam? Justamente para sufocar a Ucrânia, para você ter tempo justamente para, por exemplo, a China e indiretamente, né, comprar essas ações dessas empresas e depois repassar isso para o governo russo com um pequeno ágio. Você estatizou uma economia inteira, você estatizou tudo sem mudar uma lei na Constituição. Exatamente. Cara. Então, só que assim, isso leva tempo, porque você tem que bilhões de dólares para você comprar esses papéis. E outra, você tem que manter isso abaixo da linha do radar, para ninguém desconfiar. Porque quando você já fez o movimento, aí isso é... Tanto é que, qual que é o discurso hoje? Quando você olha a mídia, né, você vai ver... Estados Unidos, Rússia e Ucrânia estão começando um acordo, embora ainda os ataques continuem. É justamente isso. Os ataques vão continuar até o momento que vai falar, não, beleza, eu entrego. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, a Rússia vai ter tudo e as empresas que eram antes do capitalismo, agora ou estão na mão de chineses, né, ou estão na mão dos russos. Aí você escolhe. Tá, e aí? Tá, e aí o nosso problema aqui, como que isso afeta, de certa forma, a Europa, né, a União Europeia e Portugal? Não vai afetar tanto, vai? Olha, Júlio, eu acredito que vai. Por que vai? E isso vai gerar um pouco de conflito. Porque o que a gente está olhando hoje é uma mudança no xadrez geopolítico global. Tá? Antes você tinha um mundo bipolar, que eu falei no início aqui do nosso bate-papo. Agora a gente está indo para um mundo multipolar. E a Rússia resolveu participar não no grupo do Ocidente, sim no grupo do Oriente. Resolveu se juntar à China. Tá? Então isso vai mexer um pouco com o mercado, principalmente o mercado ali europeu, né? Principalmente no curto prazo, isso vai ser refletido no aumento de preço. Isso já está acontecendo, Sim. Aumento de preço de combustível. Os combustíveis eles afetam diretamente a matriz de transporte. Tudo fica mais caro. Tudo fica mais caro e a questão de alimentos. Né? Quando você pega, por exemplo, Rússia e Ucrânia, qual que é a importância deles? Em termos, vou começar aqui, fertilizantes. Fertilizantes, 40%, né, do fertilizante que o Brasil usa para exportar, né, do seu agronegócio é importado de Rússia e Ucrânia. Tá? O trigo, 40% do trigo mundial é produzido ou na Rússia ou na Ucrânia. Então, assim... vai ficar mais caro. Vai afetar. Tá? Então, os preços vão afetar. E Portugal tem uma condição especial. Portugal tem um pequeno problema. Qual que é o problema de Portugal? Portugal é um país pequeno. Não pequeno no sentido de tamanho, tá, pessoal? Vamos não deixar... Não pode falar que é pequeno, porque senão as pessoas vão ficar bravas. Porque eles falam assim, não, Portugal não é pequeno, não. Não, Portugal é grande. É grande. Mas, do ponto de vista... Desculpa, pessoal.
Do ponto de vista do ponto de vista econômico, como é que a gente mede uma economia? A gente mede a economia pela sua capacidade de PIB, né? Sua capacidade de PIB e sua capacidade de exportação. O PIB de Portugal, se não me engano, gira em torno de 200 bilhões de euros. Né? Isso aí vai dar mais ou menos, em termos de dólares, uns quase 300 bilhões de dólares. Né? Não é uma economia muito pulsante, não é uma economia como, por exemplo, a economia alemã. Tá? Não que vocês são ruins, tá? Não é que Portugal é ruim, muito, muito longe disso, é um paraíso Portugal. Até quando a gente compara o PIB, se bem que o Brasil é bem maior. É bem maior. Né? Tudo bem, maior. A população é 20 vezes maior. A população de Portugal é 11 milhões. O Brasil tem 210 milhões, né? Mas bom, é bem maior, mas é muito maior de população e tudo mais. Uhum. É que Portugal você tem um PIB baixo, mas também tem uma população muito baixa, mas isso faz com que o PIB per capita seja elevado, tá? Em comparação com países da América Latina, por exemplo. E Portugal é um país que é altamente dependente de importações, tá? Portugal não tem refinaria, Portugal não tem petróleo, né? Portugal não tem indústria, não fabrica carro. Né? Se você pegar as grandes marcas de carro hoje na Europa, são ou franceses, italianos ou alemães, ou ingleses. Né? Então, a gente dá para escolher isso aí. Tá? Então, Portugal não é um país industrializado. Tá? Então, quando você vai olhar a balança comercial, até tive a liberdade de analisar alguns dados de Portugal, comecei a ver a balança comercial. A balança comercial é extremamente deficitária, porque ela importa muito mais do que exporta. Né? E faz sentido para mim. Por quê? Portugal é um país economicamente pequeno, é um país que não consegue exportar produtos industrializados, alto valor agregado que eu digo, né? Ou seja, computadores, tablets, carros, né? Produtos que você consiga agregar valor. Tá? O que Portugal exporta? Né? Portugal exporta vinho, aliás, excelentes vinhos. Eu vou falar agora. Excelentes vinhos, bons vinhos, os melhores que existem no mundo, podemos dizer aqui. Sim. Mas é um valor, eu entendo, é um valor baixo, né, dentro desse mundo de possibilidades de negócios. Sim, né? sim. Eu vou fazer uma comparação bem simples para vocês entenderem, para ninguém ficar ofendido, tá? Vamos lá. Bebedores de vinho, né? Quando você pega no mundo, quantos bebedores de vinho existem no mundo? Ó, a gente mesmo, eu estou bebendo cerveja, mas se eu pudesse eu estaria tomando um vinho, tá? Então tá. Então já vamos combinar aqui uma próxima. É porque aqui tá calor, né? Eu falei tá calor. O Matheus não vai querer vinho, mas na próxima então fica combinado um vinho. No inverno a gente faz um bate-papo novo das consequências dessa guerra analisando, aí a gente conversa tomando vinho. Boa. Mas assim, não é uma coisa corriqueira no Brasil tomar vinho, porque vinho não é uma coisa acessível para todos aqui no Brasil. Muito caro, né, Muito Matheus? caro, então a cerveja é mais barata. Agora, por exemplo, smartphone. No mundo inteiro, todo mundo tem, todo mundo quer, todo mundo sonha com isso, sonha com um iPhone, quer um iPhone, né? Então é esse tipo de comparação. Então não tem valor agregado, né? Quando você pega um vinho lá, um cartucha, né? Um vinho da região de Évora, né? Eu já bebi alguns já que eu acho sensacional. Os vinhos portugueses são assim muito bons. Né, em comparação, até mesmo vinho francês que o pessoal, né, eu tenho um gosto peculiar para vinho, eu gosto de ou vinho português ou vinho chileno, né, tem a uva Carmenere, então, que dá muito bem no Chile, então paciência. Mas assim, é um negócio que a gente toma uma vez ou outra por causa do custo, tal. O nosso real não vale nada, o Brasil aqui no real não vale nada, mas questão de celular, tablet, computador, né, isso aí não tem jeito, né? Então isso tem valor agregado, é isso que exporta. A Alemanha exporta empresas de tecnologia, né? Quando você vai ver ponte rolante, carro, BMW, Audi, Mercedes, são carros alemães. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer esses carros. Até Smart, que é muito comum em Portugal. Nossa, Smart é o carro lá que, nossa... Todo mundo tem. Todo mundo tem. É econômico e pequeno, compacto, ótimo carro. Né? E assim, a Smart é uma subsidiária da BMW. Sim. Ou seja, é alemão. Né? Então... É isso que move a economia. E Portugal tem esse problema, tá? Então, vamos lá, né? Portugal, além de ter esse problema de ser uma economia pequena, né, em termos econômicos, tá, pessoal? Lembrando novamente, termos econômicos,
A gente tem um problema que em Portugal acontece o seguinte. Portugal tem um problema bem estranho. Que o que acontece? Depois da crise financeira de 2008, quando você pega os dados de Portugal, o estado de bem-estar social caiu um pouco. O que eu digo com o estado de bem-estar social caiu um pouco? Um dos números mais preocupantes é o desemprego. Isso aconteceu na Espanha, eu tive contato com alguns professores da Espanha lá, na Universidade da Catalunha. Inclusive um professor, né, na época do meu doutorado, veio para o Brasil para passar um pouco desse ambiente, como é que estava a Espanha. E né, a economia espanhola e a economia portuguesa, elas são meio gêmeas. Então o que acontece numa vai acontecer na outra. E analisando os dados, fato. O desemprego era muito baixo antes da crise financeira de 2008, que estourou nos Estados Unidos. Ela tem um salto muito grande, tá? Ela salta muito. E aí ela cai, só que ela mantém um patamar elevado desse desemprego. Só que quando você vai analisar o desemprego na faixa etária, você vai ver que 2/3 desse desemprego é dos jovens. Nossa. Então, o que isso está acontecendo com Portugal e Espanha? Está tendo um êxodo muito grande de jovens, né, da Península Ibérica em geral para outros países da Europa, porque as oportunidades de emprego são maiores, né? Tem industrialização, então isso está tendo um êxodo muito grande. Tá? Então, Portugal ela vai sofrer porque não tem mão de obra nova, né? 2/3 da população tem acima de 60 anos. A pirâmide etária está invertida completamente. Então, a cada 3 portugueses, 2 são idosos. Tá? Quando você vai analisar renda per capita, ok. Só que produtos, o que eles produzem é muito serviço. O setor de serviço corresponde a 58%, segundo o último dado do Instituto de Pesquisa lá. Tá? Então, 58%, 60%. Né? 2/3 também. 2/3 é serviço. E por não ter qualificação, Portugal tem uma deficiência de mão de obra nova. Não tem para substituir, porque ninguém quer fazer. Então você vai ver, por exemplo, setor público. Setor público falta pessoal. Você vai ver setores básicos, né? Medicina, direito. Vai faltar mão de obra. São pouquíssimos que estão ainda trabalhando ali. E quando tem, são mais velhos, bem mais velhos. Casa de 50, 60, 70 anos, a galera ainda está trabalhando ainda. Tá? Então, Portugal tem esse problema. E isso, né, essa imobilidade de mão de obra, né, aliada a uma guerra que está ali do lado, vai subir preço. Vai subir preço de alimento. Tá? Isso aí já deve estar sendo sentido. Preço dos combustíveis, né? O governo português começou a subsidiar, né? Começou o subsídio do combustível, e isso virou política europeia. Eles aprenderam, né? Depois de 2008, aí quando deu a crise de 2008, foi para 2010, 11, 12, aí deu a crise grega, a Europa aprendeu, a União Europeia. A União Europeia é o que eu digo, casamento, né? Casamento, bloco econômico, é a mesma coisa. Tudo tem seu ônus e tem seu bônus. Unir é legal, é bacana. Só que quando você une monetariamente, você abre mão de fazer política monetária. Porque agora Portugal não emite sua moeda. Não tem banco central. Não tem independência. Não tem. Porque agora a taxa de juros é uma só para todo mundo. Só que tem um porém. A política fiscal, cada uma faz a sua. E aí que está o problema. Você vai ver, por exemplo, o débito fiscal de Portugal, com a pandemia, subiu para 130% do PIB. O débito público. Então, você pega o PIB lá, os caras estão devendo mais de 200 bilhões de euros. Deve estar 290 bilhões, 260 bilhões. Nossa. Mais de 260 bilhões é dívida pública portuguesa. Tá, mas isso é fato. Não. Isso é informação. É informação oficial do site deles de Portugal. É informação oficial. Não, é muito interessante. Eu não sabia dessa informação. 130%. Normal, tá? A Europa deve isso, tá? 130, 120, 150. Todos os países europeus estão encalacrados. Se eu não me engano, acho que a melhor situação é da Alemanha, porque a Alemanha ainda consegue uma conversão boa porque tem indústria. Mais ou menos, se eu não me engano, acho que a dívida alemã está em torno de 100, 110% ainda do PIB. Mas eles conseguem virar bem. Tá? Esse foi um dos motivos da Inglaterra ter saído do bloco. Porque para ela não compensa. Ela é autossuficiente, ela tem autossuficiência. Tem moeda própria, não abandonou a libra esterlina, ainda é moeda de conversão. É a principal praça de negociação
ainda de capitais, né? Ou seja, Praça Londrina sabe, todo mundo olha para Londres com carinho, né? Quando você está falando em capitais. É meio que Nova York, sabe? Nova York na Europa. É Londres, tá? Então, por isso que a Inglaterra saiu fora, tá? Então, você tem todas essas condições. E os impactos vai ser o quê? Vai ser sentido aos poucos. A coerência para Portugal é o quê? Que existe um governo, né, de maioria socialista, né, o Congresso, maioria socialista. Não, esse foi reeleito um governo ainda mais socialista agora, né? O PS agora que foi feito uma geringonça lá no passado, agora foi eleito o maior número e agora acho que vai governar de forma muito mais fácil. Então agora, qual que é a leitura que eu tenho do governo português? É um governo preocupado com o seu país, tanto é que foi um dos primeiros países na Europa a adotar o subsídio de combustível, que disparou no mercado internacional. O barril tipo Brent estava sendo negociado a 70 e poucos dólares, 80 dólares. Da noite para o dia foi para 130 dólares. Bateu quase a porta do 2008, da crise financeira de 2008. Caraca. Tá, então, quando você vê isso, né, então a preocupação é essa passagem de inflação que vai ter pela Europa. Os governos nacionais, eles aprenderam, né, a fazer política o quê? Política em bloco. Então, o que vai acontecer? Tudo que vai ser adotado por um país vai ser adotado nos outros. Tá? Nesse caso, Portugal, então, acaba ficando numa posição boa. Porque, sim, saiu na frente. Né? Saiu na frente e ela vai assim, tá dando certo, tá legal, vai ser adotado pelos outros. Então, assim, um vai meio que se ajudar o outro. Então, o repasse de preço não vai ser de maneira automática, igual aqui no Brasil. Né? Brasil é bagunça. Brasil, só para vocês saberem aí, né? O preço do combustível foi repassado 25% sem choro. Da noite para o dia. A Petrobras, que é uma empresa monopolista, tá? Entrou 25% do petróleo, subiu lá e tal. Repassa 25%. E acabou. Só que deu o pico do petróleo, o petróleo já está abaixo de 100 agora. E não baixou o preço ainda. Não, baixou. Estava em 130, agora já está em 99, não, 98. Da gasolina nas bombas. Gasolina é que não baixou. Né? Então, assim, foi uma política precipitada, né, da empresa brasileira. Mas em Portugal eles estão segurando as pontas. Então, isso vai ser assim, vai ser diluído ao longo do tempo. Tá? Parece que não é um impacto tão forte. Não. Vai ter um impacto. Gente, não tem como ter impacto zero. Isso não existe. Mas o impacto vai ser pequeno. Que eu posso dizer que vai ser pequeno o impacto. Interessante. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que aqui ficou bem claro que a visão do Matheus é uma leitura econômica e eu acho que nada melhor do que um economista, né, formado e graduado e mestre, doutor, né, em economia para falar sobre isso. Então, eu acho que ficou muito interessante. Eu agradeço, Matheus, imensamente aqui a sua participação, né? Eu acho que foi legal. Eu acho que falou bem, né? Falou tudo. Eu acho que não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas eu acho que é isso. Né? Não, é isso. É esperar os desdobramentos. Acredito que esse conflito não vai durar mais muito tempo, né? Eu acho que o movimento já foi feito, o movimento principal. Agora o Zelensky vai dar aquela baixada de bola, né? Vai ver o que pode ser feito aqui e ali, e aí vai resolver. Volta tudo ao normal. As bolsas europeias, bolsas asiáticas ainda continuam, não perderam grandes valores, mesmo com esse conflito. Né? Então, acredito que vai se normalizar. E os preços, né, eles tendem a se normalizar, embora já tenha algum estrago feito. Tá? Então, assim, vai ser mais ou menos igual a pandemia. A gente vai passar 6 meses a 1 ano patinando, tá? Isso aí para a economia portuguesa, isso aí, né, para a economia europeia de maneira geral, isso vai continuar acontecendo, tá? Mas eu acredito que o Banco Central Europeu, junto com o Parlamento Europeu, vai entrar com medidas, né, para estimular a economia, né, vai dar aquela assentada e vai ver formas de diversificar a dependência desse gás russo. Né, porque aí você não está, né, tão refém assim dessas situações que podem acontecer. Show. Olha, obrigado, Matheus. Foi muito legal essa aula aqui, né, para a gente entender um pouco. E quem acompanha a gente aqui no canal
com certeza, né, ficou um pouco mais evidente aqui essas questões aí que afetam Portugal, que de certa forma é o nosso objetivo de sempre tratar. Bom, e agradecer você mais uma vez pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade de falar para a gente, de poder trazer essa reflexão. E pedir para quem nos acompanhou aqui no canal, né, deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar até aí os próximos vídeos. Valeu, um grande abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.